Já estamos de volta com o nosso ACAPS Podcast, com muita informação, com muito conteúdo para vocês que acompanham a maior feira de supermercadistas e padarias do nosso Espírito Santo. Dessa vez, o nosso tema é açougue, como aumentar as vendas. E tá aí, e por isso nós trouxemos 3 convidados para poder discutir um pouco mais sobre esse assunto. Aqui comigo, Felipe Perrone, gerente de vendas da Frisa, Antônio dos Santos Costa, diretor comercial da Uniaves, e Luiz Eduardo Marinho Pacheco, diretor comercial do Grupo Sibéria. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigada pela presença. Boa tarde para vocês. Obrigado. Felipe, eu já começo perguntando para você que é um facilitador de um workshop sobre açougue nos 3 dias aqui da CAPS. Também ministrou recentemente um curso de capacitação direcionado aos associados da CAPS. Qual a importância de treinar esses profissionais e como essa atualização pode contribuir para o crescimento das vendas? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu costumo sempre dizer para toda palestra que nós vamos, né, ou então quando a gente vai dar um curso, o nosso mercado ele se torna cada vez mais competitivo, como qualquer outro ramo, né? Eu acho que a competitividade é algo natural que vem acontecendo cada dia mais. E qual é o ponto dentro de um supermercado, dentro de um varejo que a gente consegue se diferenciar? São nos perecíveis. Então, quando você fala de produto perecível, é onde você tem a condição de ser diferente do seu concorrente. E o açougue, dentre os perecíveis, é onde você tem mais aquele contato tete a tete, tem que ter um açougueiro, você tem que gerar uma confiança maior. Então, a importância de você treinar e transformá-lo realmente em um açougueiro vendedor e que venda realmente uma verdade e uma confiança é cada vez mais real, né? Isso é necessário fazer e quem sai na frente com treinamento, com certeza vai se posicionar de uma maneira melhor. De que forma esse treinamento, Felipe? Olha, o treinamento, normalmente, quando a gente costuma fazer, nós levamos para 2 lados. Primeiro é a parte técnica. Eu brinco com eles e falo que quando você vai comprar um carro, você procura que o vendedor ele conheça sobre o carro. O açougueiro ele precisa conhecer de carne, ele tem que conhecer a matéria-prima que ele está trabalhando, ele tem que saber quais são os atributos daquela carne e qual é o modo de preparo, enfim, porque ele vai vender carne para as pessoas que não são especialistas, né? Ele é um especialista da área, mas ele vai atender um público que não é especialista. Então, primeira parte técnica. Até tem gente que conhece, mas tem o leigo que não sabe de nada, né? Não, ele vai lidar com vários tipos de cliente, aquele que conhece carne, o que não conhece, o que está com pressa, o que tem paciência para escutar. Então, ele precisa sentir o cliente, ele precisa conhecer o produto, fazer boas indicações, criar essa confiança, que é muito importante no setor, e também desenvolver a área de vendas, né? Então, além da parte técnica, ele precisa ser um bom vendedor. Gente, é engraçado você falando isso, porque minha mãe, ela só vai no mesmo supermercado, no mesmo horário, porque ela só compra com um açougueiro. Porque ela vai lá e ela sabe como o cara corta a carne do jeito que ela quer, o cara atende ela do jeito que ela quer. É impressionante você comentar sobre isso, né? Essa afinidade que esse treinamento, que esse açougueiro, que esse profissional leva para o cliente, né? E quando nós fazemos o treinamento, é difícil você pegar uma área tão prática e fazer um treinamento teórico. Muitas vezes nós até fazemos um treinamento de desossa mesmo, para que eles aprendam os cortes, o posicionamento e etc. Mas na maioria das vezes, eles já conhecem. Então, esse treinamento é importante para você fazer o quê? Para você enaltecer a profissão, para que você consiga que eles tenham assim, realmente um brainstorm naquele momento, que eles consigam trocar várias ideias e colocar uma chama em algo que eles já conhecem, que é o conhecimento, a profissão, e tornar cada vez mais importante, né? Então, eu acho que o treinamento levanta isso, você levanta a estima do time de açougue e que é uma categoria fim. Hoje nós sabemos a importância do açougue dentro do varejo, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Os treinamentos são muito bons para que você consiga levantar a sua equipe. Perfeito. Antônio, de que forma as empresas podem promover uma boa experiência e atender as expectativas do cliente no setor do açougue? Essa é uma pergunta muito boa e a gente sempre conversa sobre isso. Dentro das estratégias comerciais, uma das coisas principais que a empresa se preocupa muito é proporcionar, oferecer produtos que possam dar toda a segurança para que o açougue ofereça um produto de qualidade, que o açougueiro saiba a procedência do produto que ele está comprando. Isso é muito importante, não somente o preço. É por isso que a gente fala muito sobre o consumo das proteínas mais próximas do estabelecimento e, dizendo bem claro, de dentro do estado, mesmo porque a gente tem todos os órgãos de fiscalização, todo o processo de
qualidade que realmente faz com que leve para o açougueiro a segurança de oferecer para o seu cliente uma experiência de consumo totalmente diferenciada. E quando a gente fala o que a indústria faz, a gente está o tempo inteiro buscando embalagens e produtos que possam atender aquele momento de consumo, sabe? Aquele momento mágico do açougueiro oferecer uma experiência de consumo bem individualizado, porque a gente entende que quando o consumidor vai procurar um produto no açougue, ele vai procurar o quê? Um consumo rápido, geralmente, porque ele quer preparar fresco e ele quer segurança de que está comprando um produto da melhor qualidade possível, porque muitas vezes ele não consegue ver a embalagem quando ele vai consumir um produto in natura, assim, pronto para preparar. E é por isso que a indústria está o tempo inteiro se preocupando em oferecer toda a segurança sanitária e a qualidade de ter um produto fresco e um produto que vai atender a necessidade do consumidor naquele momento mágico da compra, para que a gente ofereça bastante segurança, para que a gente ofereça bastante sabor também para quem está consumindo nesse setor. É muito importante isso para todo o negócio. Quando a gente fala em segurança, porque o produto final vai para a mesa do consumidor, né? Sim. E aí acho que essa segurança ela tem que vir desde o momento da compra, né? Sim. Essa segurança ela vem desde o manejo da fábrica, o processo sanitário de produção, a questão do armazenamento, o congelamento na temperatura certa, o transporte logístico não pode sofrer muita variação, até quando você chegar ao ponto de venda que tem que estar pronto para receber esse produto, de maneira que ele vai oferecer ao consumidor sem alteração, porque essa alteração ela é muito perigosa. Então, essa questão de ter a confiabilidade de quem está comprando e a maneira como esse produto é tanto produzido quanto levado até o consumidor, transportado ao consumidor, é sem dúvida fundamental. Engraçado você falando isso, porque a gente, como cliente, como consumidor, não faz ideia de como começa o processo lá atrás, né? A gente vai no supermercado, vê ali o açougueiro oferecendo o produto ali exposto, num passo de mágica chegou ali. A gente não faz ideia do processo, de como é o antes disso, até chegar ali, né? Todo esse cuidado, toda essa segurança que você estava comentando, né? E toda essa história, é uma história literalmente que você tem, porque tem desde o campo, né, da agropecuária. Sim. Você tem que entender que quando você compra de uma empresa que tem qualidade, que exporta para outros países, tem um padrão internacional, você está comprando um produto que você já teve, já passou por um processo alimentar muito bom. Sim. Você teve um abate, você teve uma preparação daquela proteína para chegar até o açougue de uma forma que obedeça todos os padrões de qualidade, e você teve todo um processamento para que chegue até o consumidor um produto que possa atender às necessidades e mesmo assim levar um sabor totalmente fresco para o consumidor final. Perfeito. Passamos para Luiz Eduardo agora, o último, mas não menos importante. Luiz, e quanto aos equipamentos, eles podem ser aliados na modernização nas lojas e atrair os clientes? De que forma? Olha, meus colegas falaram muito bem sobre a importância do açougue no supermercado. Ele hoje representa em média de 20 a 25% do faturamento de um supermercado, independente do tamanho. Ou seja, ele é 1/4 do que vende um supermercado. E esse ano ele foi carregado de muitos desafios. Talvez a palavra que a gente mais escutou dos nossos clientes, de parceiros. E aí, como é que foi o ano? Esse ano foi de muitos desafios. Porém, a gente tem levado uma mensagem que aquele que estiver disposto a fazer o improvável, ele vai colher frutos extraordinários. Porque Deus, ele age assim com a gente. Aquele supermercado que estiver disposto a fazer o improvável, ou seja, transformar um simples açougue numa verdadeira casa de carnes, um atendimento de excelência, uma exposição diferenciada do produto, ele vai conseguir conquistar algo muito além daquilo que ele está imaginando. O ambiente da casa de carnes, juntamente com todos os equipamentos, tanto da área de exposição quanto da área de manipulação, ele serve a um propósito de criar um ambiente favorável à venda por impulso. O que é isso? Muitas das vezes, os supermercados estão reféns das promoções que eles estão fazendo. Meus colegas aqui oferecem produtos de qualidade, que ninguém duvida disso, todos conhecem. E muitas das vezes eles estão em meio a negociações. Vou dar um exemplo que o supermercado está fazendo uma promoção de alcatra.
Muitas das vezes ele está com uma fila enorme no supermercado e ele está 100% das pessoas ali procurando alcatra. Porém, se ele tiver um bom expositor, realmente dividido entre boi, porco e frango, com uma exposição adequada, o açougueiro ele vai estar disposto a se tornar também um vendedor e oferecer de uma forma mais inteligente outros produtos que estão ali fora da promoção. Ou seja, ele vai trazer lucratividade para o supermercado, uma rentabilidade maior e possibilidades melhores. A promoção é um chamariz, né? A promoção, ela, como eles já falaram anteriormente, os desafios da concorrência hoje são enormes. Então, a promoção ela é necessária. É impossível hoje você tocar um açougue, tocar um supermercado sem ela. Mas só com ela também é impossível manter uma loja. Com certeza. Então, se pensar estrategicamente, você consegue posicionar, por exemplo, numa ilha, produtos fora da promoção exatamente onde a fila do açougue está passando. Com isso, você está incentivando a venda por impulso de outros produtos. Você consegue, por exemplo, criar um cantinho do churrasco. A maioria enche esse cantinho de churrasco de uma forma não estratégica. Coloca temperos variados, sendo que a maioria só tempera com sal a carne do churrasco. Porém, se você colocar um papel alumínio, um palito de dente, um fósforo, álcool, uma faca, só com papel alumínio, por exemplo, você vai vender o papel alumínio, ele já lembra de uma costela, já lembra de um cupim, já lembra de um frango diferenciado, recheado e vice-versa. Então, os equipamentos, eles foram criados de forma inteligente, porque também existe tecnologia de frio, tem como você expor carne congelada, cristalizada, que é uma temperatura resfriada, mas mantém a carne firme a menos 6 graus para oferecer um diferencial para o cliente. Tem o resfriado, que geralmente estão nos balcões, porém se ele conseguir pensar de forma estratégica, ele vai unir diversas estratégias, diversos tipos de expositores e o próprio equipamento de manipulação como um aliado para ele trazer de volta a rentabilidade e a lucratividade para dentro da loja dele. Então a ideia com os equipamentos é que ele realmente tem que fazer o investimento, e é isso que a gente está falando. Isso é um improvável. Hoje está todo mundo com medo, fala muito de política, fala muito de crise, fala muito de financiamento, mas se ele estiver disposto a fazer o improvável, sem dúvida alguma, ele vai colher frutos extraordinários na loja dele. Perfeito, bela fala. Agora eu vou jogar uma pergunta no ar aqui, podem ficar à vontade para poder responder. O que pode fazer com que o setor do açougue ele se destaque em relação à seção dos supermercados concorrentes? Qual é o diferencial que o açougue pode trazer nesse mundo? Muito legal você falar sobre isso. A gente tem no Brasil hoje mais de 53 mil açougues, né? Segundo a última medição, acho que é de 2020 a última medição que saiu. E o consumidor, o que ele vai procurar? Ele vai procurar um atendimento muitas vezes individualizado, como você bem disse, falando sobre a sua mãe, oferecer um atendimento diferenciado. O consumidor tem uma curiosidade muito grande de saber como está sendo preparada aquela carne que ele pediu. Então, se ele puder ver como está sendo preparado, é totalmente diferente, né? Você poder mostrar o que você está fazendo, o consumidor tem muito mais segurança daquilo que ele está levando. Então a questão da individualização, da exclusividade, muitas vezes quando a pessoa é muito recorrente, vai sempre no mesmo açougue, no mesmo horário, como você falou, saber o nome daquela pessoa, saber o que aquela pessoa realmente, aquele consumidor sempre compra, você gosta desse jeito, de uma outra forma, da melhor forma que possa fazer com que o consumidor se sinta bem exclusivo e que ele tenha uma experiência de consumo diferente do que ele tem em outros locais, que ele não tem uma pessoa para servi-lo. Gerar uma experiência de compra, de fato, né? Você tem que fazer realmente todos os sentidos, usar todos os sentidos do ser humano para que você consiga realizar essa venda e se destacar. Então eu falo muito questão cheiro, né? O pessoal tem que tomar cuidado com o cheiro do açougue. Como está sendo a sua higienização? Né? Não é raro, às vezes, a gente chegar em algumas lojas, você vê o cheiro misturado, aquele cheiro de carne misturado com desinfetante, né? Isso não pode existir. Outra coisa é a exposição, o Luiz bem falou, né? Você tem que ter uma exposição bem feita. Nós temos alguns estudos empíricos, né, que nós fazemos por observação, que 70% da compra a pessoa já vem com ela na cabeça. Então ela quer comprar patinho moído e quer comprar um bife a rolê. E aí o filé de frango. Você tem 30% lá que pela exposição do teu produto você vai gerar aquele desejo nela. Então realmente são juntar esses fatores.
o Antônio bem colocou antes, a procedência dessa matéria-prima, né? Você vai gerar uma confiança para o seu consumidor na loja, mas você tem que ter o seu fornecedor alguém de confiança, que seja uma carne com procedência, que esteja embaixo das exigências sanitárias, para que você consiga juntar esse elo, né? Então, questão de matéria-prima, é a questão de higiene e limpeza, um açougueiro sempre bem vestido, limpo, de barba bem feita, unhas bem cortadas, isso traz uma qualidade. Iluminação do açougue, né? Som, então tudo aquilo, uma degustação, então degustação de um produto para que você consiga aumentar a margem de alguns itens, tudo isso eu acho que vai contar para você diferenciar. É você ter na mão o seu negócio, é pensar a cada dia o que eu posso fazer que o meu concorrente não está fazendo, e assim você vai gerar uma venda recorrente, que é o que nós queremos. Nós não queremos vender uma vez só, nós queremos causar uma fidelização. Desde que a gente se entende por gente, açougue por si só, ele já tem aquele... As pessoas já associam açougue àquele ambiente, né? Desde, sei lá, 50 anos, desde 50 anos é a mesma coisa. É aquela exposição de carne, é o açougueiro ali com aquela faca daquele tamanho, cortando a carne ali, e aí um grita dali, outro grita. De que forma hoje, em pleno 2023, já acabando o ano, a gente consegue promover inovação dentro do açougue? É possível? Sim. Olha, o açougue, bem como a gente falou no início, ele está começando a deixar de ser um simples açougue para se tornar uma casa de carnes ou uma boutique de carnes. São trabalhos detalhados. Vamos dar um exemplo do corte o contrafilé. É normal, todo mundo conhece, mas através do contrafilé é possível fazer 7 ou 9 cortes especiais, onde a margem 2 vezes maior, o preço de venda 2, 3 vezes maior, com o mesmo produto. Só que isso seria impossível se você não tiver um foco principal, que é formar pessoas. A ideia de um trabalho que seja melhor, como uma casa de carne, está muito além de um ambiente bonito, porém é extremamente necessário também. Mas um profissional muito bem formado, que ele vai ensinar o cliente como ele vai fazer aquela peça de carne, vamos pegar um exemplo, um prime rib que vem desse corte, ele pode fazer, você pode assar ele dessa forma, você pode temperar ele dessa forma. Então, um profissional desse qualificado, formado, ensinado a trabalhar dessa forma e pensando no cliente, ele vai poder oferecer algo a mais. Ele pode ter um açougue que não é o maior açougue, nem o melhor açougue, mas se tiver um bom atendimento, se ele tiver uma boa qualidade na prestação do serviço dele e ele entender que a venda dele só termina quando o cliente fizer essa carne na casa dele, oferecer para a família dele e estiver satisfeito com a qualidade, estiver satisfeito com o que foi passado para ele, se ele entender isso, ele vai conseguir transformar o açougue. Luiz, e fazer que isso se torne uma constância, né? Sim. Porque tem que ser constante, né? Eu não posso ter gargalos de atendimento no meio do meu processo, porque se você é muito bem atendido uma vez, na próxima você já é mal atendido, ou você tem uma ruptura, é muito chato isso, né? A questão das rupturas, sim, acho que é um grande desafio do varejo em si, não só do açougue. Mas se você tem uma ruptura, você acaba gerando frustração. E se você gerar frustração, você acaba abrindo margem para o seu cliente e procurar em outro lugar. Exatamente, Felipe. E acho que a respeito da inovação, é muito importante que esse setor tenha ciência de trabalhar forte os 3 pilares mesmo, que é preparar as pessoas para oferecer o melhor atendimento, a experiência, saber a procedência e, se possível, informar de onde vêm os produtos que ele está vendendo. Então, aquela questão de rastreabilidade, de mostrar aquilo que está sendo vendido e sempre ter os melhores equipamentos para que o consumidor possa ver de uma forma que tenha uma comunicação bem clara e que esses produtos possam, através dos equipamentos que mostrem conservação, mas que ele possa conversar com aquela necessidade de consumo no exato momento mágico de estar comprando para a sua. Porque o consumidor, quando ele vai buscar um produto no açougue, ele está buscando o quê? Um momento que vai ter de confraternização em casa, ou uma refeição onde ele vai estar reunido toda a família, ou um churrasco que vai fazer com os amigos. Então é sempre alguma coisa que vai trazer felicidade depois. E se tiver uma conexão com tudo isso que a gente falou, trabalhando desses pilares de uma forma
bem excelente, Claro. sem dúvida vai ser uma experiência diferente, vai ser uma inovação de estar o tempo inteiro se modernizando, buscando atender o consumidor com aquilo que ele precise e, claro, sempre bem conservado, nos melhores equipamentos, bem exposto, para que o consumidor não se decepcione no momento da compra. Meninos, pra gente encerrar, uma fala final de vocês aí. O consumidor de anos pra cá tá mais exigente no açougue? Sem dúvida nenhuma. Hoje ele tem muita informação, vamos dizer, propostas como podcasts, vídeos, estão trazendo algumas novidades que estão levando esses consumidores a procurar novos produtos, novos tipos de cortes. Ele está mais preocupado com a higiene. Um detalhe, por exemplo, como contaminação cruzada, que era algo que a vigilância sanitária batia nos açougues, hoje o cliente exige que as carnes dele não estejam misturadas. Boi num balcão, porco em outro balcão, aves em outro balcão. Isso por quê? Para manter a qualidade perfeita das carnes dele. A temperatura adequada. Ninguém quer levar para casa uma carne que ele vai sentir aquele cheiro e entender que ela está estragada. E a maioria das vezes isso que é condicionamento inadequado na câmara frigorífica, mas principalmente nos balcões. Os balcões, eles não foram feitos para ser um estoque de carne, eles foram feitos para ser um expositor. Ou seja, a higiene dele é diária. Iniciou o dia, encheu o balcão como se fosse a vitrine de uma loja no shopping com as carnes dele. Terminou o dia, recolhe tudo e faz uma limpeza adequada. Isso é extremamente importante, vai ajudar a manter o balcão de forma com a exposição adequada, uma exposição que ajude a vender, mas principalmente a qualidade da carne no final vai ser outra. Exatamente, a saudabilidade, né? O consumidor hoje ele está mais bem informado, ele quer saber mais aquilo que ele está consumindo, aquilo que leva mais para o lado saudável, que é o que faz bem à saúde. A gente está num estado onde as pessoas praticam bastante esporte, é bem diferente, isso aqui é muito bom, e isso está associado também ao consumo dos seus alimentos, que vão muito para esse lado da saudabilidade, de que faz bem, de que é bom, de que vai ser saudável, que vai proporcionar assim uma satisfação em sabor, mas também muitas vezes mantendo aí a sua forma. Então, se a gente estiver preparado com tudo isso, eu não tenho dúvida que é uma receita de sucesso. Final para Felipe? Eu acho que os meninos falaram tudo aí. Com certeza a informação, a velocidade da informação em todos os setores aumentou de maneira significativa e na carne não é diferente, né? Então hoje você encontra as pessoas falando sobre o assunto, tendo mais acesso a diferentes produtos, e isso torna a exigência maior. E a própria concorrência, né? Assim, eu acredito que a concorrência aumenta, você junto a possibilidade de escolha do consumidor aumenta junto, e isso torna ele mais exigente. Com certeza. Felipe, Antônio e Luiz Eduardo, muito obrigada pela presença de vocês, pela essa troca de experiências. Eu falei que eu vou sair daqui uma aula de carne, uma aula, um expert no açougue. Agora quem não compra qualquer coisa sou eu, viu, meninas? Ótimo. Obrigada pela troca aí de palavras de vocês, pelo conteúdo aqui no nosso podcast. São 3 dias de evento, eu tenho certeza que vocês têm muito também a contribuir para todo mundo que passar aqui pela CAPS. Obrigada para vocês. E bom evento para vocês. Obrigadão. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Carol. Mais uma vez, mais um podcast entregue para vocês, então, dessa vez falando de açougue, como aumentar as vendas desse meio, desse produto, né? A carne, a proteína tão consumida pelos capixabas. Esse foi mais um podcast. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um Instante Sal.